Bom dia, queridos alunos do 8º ano. Vejam só, por causa de alguns problemas no meu computador, nós não teremos a nossa reunião no Google Meet. Mas eu vou tentar explicar aqui o assunto da nossa aula, que foi um dos grandes marcos na história do mundo, que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um marco por vários motivos. Dentre eles, o primeiro, segundo grandes historiadores, é que foi uma era de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a era histórica que nós estamos vivendo até hoje. Segunda coisa, os fatores históricos, filosóficos, políticos e sociais que foram discutidos e foram levados na Revolução Francesa, eles estão em vigor, têm inspiração até hoje em vários fatores no mundo inteiro. Durante o século XVII, na verdade até o século XVII e século XVIII, a França era um estado, um país, no qual vigorava o absolutismo monárquico, ou seja, o poder total estava somente nas mãos do rei. Então, na época, o rei, Luís XVI, ele mantinha em suas mãos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Esses três poderes já tinham sido discutidos, já tinham entrado em vigor desde até então o Iluminismo. E aí o rei, então, mantinha esses três poderes em suas mãos. O rei era a personificação do Estado, ou seja, tudo que tivesse relacionado ao Estado tinha que ser do rei, tinha que ser em relação ao rei. Dentro dessa estrutura absolutista monárquica da França, havia três diferentes grupos, três diferentes estados, nos quais a população se enquadrava. O primeiro estado é o alto clero, que é representado pelos bispos. O segundo estado tinha como representantes a nobreza ou a aristocracia francesa, que desempenhava funções militares e funções jurídicas. Essa parte que desempenhava as funções militares se chamava nobreza de espada, e essa parte que desempenhava as funções jurídicas se chamava nobreza de toga. O terceiro estado era basicamente o restante. Comerciantes, membros do baixo clero, banqueiros, empresários e trabalhadores urbanos e camponeses. O terceiro estado representava 97% da população. Na segunda metade do século XVIII, a França se envolveu em inúmeras guerras, como se já não bastasse as guerras anteriores, como por exemplo a Guerra dos 100 Anos. E aí ainda se envolveu com a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e auxiliou os Estados Unidos na Guerra da Independência. Ao mesmo tempo, a corte, ou seja, os reis franceses, eram sustentados por todos os impostos que eram recolhidos pelo Estado. Então, tudo aquilo que tinha na realeza era sustentado pelo povo. Todos os impostos, tudo aquilo que era recolhido do povo iria simplesmente para custear os luxos da realeza. Então, isso já foi o bastante para que a França também tivesse que enfrentar uma crise no campo, que foi em relação às décadas das péssimas colheitas das décadas de 1770 e 1780, o que fez com que a inflação ficasse mais alta e, por consequência, isso também ocasionou uma crise financeira que foi derivada da dívida pública que se acumulava por causa exatamente desse custo de vida da realeza. A realeza sempre teve os seus luxos e não queria abrir mão disso. Então, os membros do terceiro estado começaram a se organizar e começaram a ver que isso não estava correto. Em julho de 1788, houve a convocação dos Estados Gerais, uma reunião que foi para deliberar exatamente isso, esses assuntos relacionados à corte e à realeza da França. O rei, então, estabeleceu, diante dessa convocação, a Assembleia dos Estados Gerais, em 5 de maio de 1789, que era para decidir no voto os rumos do país. Só que o problema era, os votos eram por representações de Estado. Sendo assim,
o resultado sempre seria 2 votos contra 1. Ou seja, o primeiro e segundo estados, o clero e a aristocracia francesa, contra o terceiro estado, que era a maior parte da população. Ou seja, os 2 estados, que eram a menor parte da população, contra o terceiro estado, que era a maior parte da população. Esse terceiro estado era mais de 90% da população. A burguesia, então, que liderava o terceiro estado, propôs, no dia 10 de junho, uma Assembleia Nacional, que foi para formular essa nova Constituição para a França. Essa proposta não teve apoio por parte do rei, nem da nobreza e nem do alto clero. Então aí começou um levante popular em Paris, capital da França, e entre os camponeses em toda a França. Aí sim, realmente foi quando a Revolução começou. Em 14 de julho de 1789, essa massa de populares, que era representada pela burguesia, tomou a Bastilha, que era uma prisão francesa que se tornou símbolo do antigo regime. E em 4 de agosto, eles começaram a ter uma série de decretos que, dentre outras coisas, cortava os privilégios da nobreza, que entre esses privilégios tinham a isenção de impostos e a monopolização de terras cultiváveis. Ou seja, além disso tudo, eles também tinham como luxo todas as terras. O que eles queriam pegar eram deles. A Assembleia, então, instituiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e em setembro foi promulgada, ou seja, foi publicada a nova Constituição Francesa, que assegurava a cidadania para todos e pressionava o rei Luís XVI a aceitar todos os critérios, tanto da nova Constituição como da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A partir desse momento, a França vivia um momento de revolução e começou a ter o primeiro tipo de governo, que deixava de ser uma monarquia absoluta para ser uma monarquia constitucional, que durou de 1791 até 1792. Só que a ala mais radical da Revolução, que eram os jacobinos, que eram pessoas que tinham participado da Assembleia Constituinte, que se sentou à esquerda do plenário e se opunha aos girondinos, que se posicionavam à direita, defendiam uma ampliação dessa perspectiva revolucionária, que era não se submeter agora às decisões da alta burguesia, que se articulava com a nobreza, com a aristocracia e ainda com a monarquia. Esses jacobinos queriam radicalizar a pressão contra a nobreza e o clero e instituir uma república sem nenhum resquício de monarquia. Ou seja, eles não queriam mais monarquia e que passassem agora a ser uma república. Passando essa ameaça que vinha desses rumos, o rei Luís XVI, ele articulou um levante contra-revolucionário que tinha o apoio da monarquia austríaca e da monarquia prussiana, que eram seus países vizinhos. E em 1792, a Áustria invadiu a França e declarou guerra. A população de Paris, após saber desses planos do rei, invadiu o Palácio Real e prendeu o rei e sua família. O rei e sua esposa, Maria Antonieta, tiveram suas cabeças decepadas, ou seja, cortadas pela guilhotina, e a monarquia constitucional teve seu fim naquele mesmo ano. Com o fim da monarquia, também teve a dissolução da Assembleia Constituinte, ou seja, a Assembleia que estava decidindo sobre todos os direitos, e a Convenção Nacional de um novo parlamento, ou seja, eles quiseram criar outro parlamento, ou seja, outra Câmara de Deputados, como se fosse a Câmara de Deputados da nossa época. E os jacobinos foi quem marcaram essa época, por causa do seu forte radicalismo. E esse forte radicalismo fez com que essa época ficasse conhecida como a fase do terror. Por quê? Além da violência que era utilizada, eles utilizavam indiscriminadamente a guilhotina como máquina da morte. Se o povo se opusesse a eles, era morte por guilhotina. Em 1795, a burguesia conseguiu retomar o poder e aí instituíram uma nova fase da Revolução que se chamava Diretório,
que era um órgão composto por 5 membros indicados pelos deputados. Mas a partir daí a crise social se tornou muito ampla na França, não ficou só resumida à cidade de Paris, o que exigia um contorno político muito mais eficaz sobre a volta da radicalização dos jacobinos. A partir daí, um dos jovens mais destacados generais dessa revolução, que foi Napoleão Bonaparte, era o nome esperado pela burguesia para pôr ordem nessa situação política francesa. Em 1799, ao regressar do Egito, ele estava no Egito, quando ele voltou para a França, ele encontrou um cenário de conspiração contra esse governo do Diretório. Aí foi quando ele começou a figurar como um ditador, inicialmente dando o golpe de 18 do Brumário, que era o calendário revolucionário da época, e depois como imperador da França. Esse período de Napoleão Bonaparte durou 15 anos, entre 1800 e 1815, e mudou completamente todo o cenário político do continente europeu, ao passo que ele expandiu essa ideia nacionalista para várias regiões do mundo. Inclusive, vocês vão ver isso mais na frente, esses ideais nacionalistas, esse período de Napoleão, ele teve grande influência no mundo, inclusive no Brasil. A chegada da família real no Brasil em 1808 foi porque Napoleão expulsou toda a família real de Portugal porque não quiseram se aliar a ele e preferiram se aliar à Inglaterra. Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no privado, tá certo? Desde já, todos tenham um bom dia.